Fala pessoal, maravilha? Que bom estar aqui mais uma vez para poder falar para vocês sobre equalizadores dessa vez. Hoje eu quero mostrar muita coisa bacana sobre equalizadores, os tipos, a gente vai ver os exemplos práticos disso acontecendo na prática. Legal? Então vem comigo que eu vou te ensinar muita coisa, vamos lá. Bom, primeiramente eu queria definir o que é equalização. A equalização é o processo de ajustar as frequências de uma mixagem. E o dispositivo utilizado para isso são os equalizadores, que funcionam aumentando ou diminuindo a energia das faixas de frequências, conhecidas como bandas. Um equalizador com o qual você deve estar bem familiarizado é o do som do carro, que permite geralmente aumentar ou diminuir as frequências graves, média e agudo. Porém, ele é muito limitado com relação aos parâmetros, né? A função principal de um equalizador é ajustar a resposta de frequência de um som captado, seja pelo microfone, por um instrumento, bem como quaisquer sons. Os equalizadores geralmente são muito fáceis de operar, porém eles podem ter um efeito muito poderoso numa mixagem. Eles permitem equilibrar diferentes elementos da sua música e gerar clareza dentro da sua mix. Pense nisso como peça de um quebra-cabeça que você está tentando encaixar. Vale falar que os equalizadores também têm um papel muito importante no som ao vivo, onde os engenheiros e técnicos de PA compensam a acústica do ambiente com esses equipamentos e sintonizam as respostas de frequência dos alto-falantes. Existem vários tipos de equalizadores e escolher o caminho certo é bem simples quando você sabe quais opções você tem e qual a função de cada uma delas. Já que conceituamos o que é equalização e o que é um equalizador, vamos ver os tipos deles? O primeiro deles que a gente vai ver é um equalizador bem simples, bem comum, e possivelmente você já tenha visto em várias aplicações diferentes, que é o equalizador de 10 bandas, ou também chamado de Octave Band Equalizer. Por que Octave Band? Porque na verdade ele tem oitavas, você pode ver que ele tem as frequências de 31 Hz, 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K e 16K. Essas 10 faixas de frequência representam na verdade oitavas. Vocês podem perceber que elas são sempre o dobro. Por que são o dobro? Porque, na verdade, o dobro de uma frequência é a oitava dela. Por isso ele é chamado de Octave Band Equalizer, né? São equalizadores em que a gente trabalha com oitavas de banda, na verdade, de 31 a 16K. São equalizadores que funcionam muito bem para som ao vivo, pois eles são bem práticos, né? São bem diretos, vamos dizer. A operação deles é muito simples. Utiliza-se também em estúdios, né, alinhamento de sistemas e até mesmo em mixagens. Ele é o mais simples de todos, pois ele só tem a opção de boost ou cut, ou seja, você só dá ganho ou tira ganho daquela determinada frequência. Ele não tem como você escolher uma frequência determinada ou uma largura desse corte, a gente vai ver isso nos próximos equalizadores. Então a operação dele é bem simples. Como exemplo, vou mostrar para vocês um áudio que eu peguei de uma trilha e, na verdade, fazer algumas alterações para vocês perceberem essa diferença. Vamos lá! Bom, acho que deu para vocês perceberem como que o funcionamento é bem simples. Nesse caso, nesse modelo que eu trouxe para vocês, que é um API 560 da Waves. Ele tem também só um controle de saída, né, do ganho de saída, caso você queira compensar alguma perda ou ganho, né? E é isso, ele é bem básico, realmente bem direto ao ponto. Saindo do equalizador de 10 bandas, né, o Octave Band Equalizer, a gente vai para o Third Octave Band Equalizer, ou mais popularmente conhecido como equalizador de 30 bandas. Que o funcionamento dele é muito parecido com o de 10 bandas, porém aqui ele apresenta 3 bandas por oitava musical. Ou seja, se no de 10 bandas a gente tinha uma oitava entre as frequências, no de 30 bandas vão ser 3 frequências diferentes por oitava. Vocês podem ver que no nosso caso aqui, ó, a gente tinha de 31 a 63, no caso do de 10 bandas, só para a gente comparar aqui, ó. O de 31 ele já vinha direto para 63. No caso desse de 30 bandas, a gente tem a frequência de 40 e de 50 Hz entre essas duas.
De 63 para 125, eu tenho também 80 e 100. Uma coisa que pode variar é que no equalizador de 30 bandas, nem sempre essas frequências entre as oitavas, ela é fixa, ela pode ter valores diferentes. Nem sempre é 80, 100, você pode encontrar valores próximos, diferentes disso daí. Esse mais amplamente ainda é usado no cenário ao vivo, principalmente porque ele consegue ser mais cirúrgico nos cortes e boosts. Então, se você é músico, se você está acostumado com palco, possivelmente você já deve ter visto em algum hack equalizadores periféricos físicos, né, muito parecido com esse daqui, que a operação é bem similar também à do de 10 bandas. Vamos simular para vocês conhecerem. Vocês podem ver que nesse caso aqui, ele vai desenhando a curva que a gente vai preenchendo, né, que a gente vai alterando aqui. Isso não é uma obrigação, tá? Isso é específico desse plugin, eu não estou fazendo um review, na verdade, exatamente dele. E um detalhe é porque ele tem esse link para estéreo, que caso você queira fazer equalizações diferentes, como a gente está trabalhando num áudio em estéreo, ele consegue independentemente criar curvas, né, criar devaneios diferentes para cada lado da sua mix, ou seja, ele não precisa ser necessariamente igual, basta a gente ativar esse comando de estéreo. Saindo dos equalizadores gráficos, ou os equalizadores de 10 e 30 bandas, né, a gente vai partir para os equalizadores semiparamétricos. A gente vai ver que são equalizadores um pouco mais flexíveis do que os equalizadores gráficos, pois agora já é possível a gente escolher as frequências e o boost e o cut, que são respectivamente os ganhos, né, as elevações e os cortes, né, as depressões que fazemos em um equalizador. Como exemplo, eu trouxe esse 550A da API também, onde a gente consegue, através de um dos knobs dele, escolher qual a frequência. Como eu disse, agora é possível a gente fazer a escolha da frequência, e se ele vai dar boost ou cut, certo? Você pode ver que eu não consigo escolher uma frequência com tanta precisão. Por exemplo, de 3K ele pula para 5K. Eu não consigo, eu quero uma frequência de 4K, ele não me dá essa opção. Então ele é limitado em virtude disso. Vamos mostrar também uma aplicação prática dele, vamos ouvir um som. Pessoal, eu estou fazendo cortes bem agressivos, realmente para vocês perceberem, tá, a diferença que isso causa e tal, mas é lógico que vocês podem ir ajustando, fazendo cortes mais adequados à sua necessidade. Eu estou realmente deturpando o áudio para vocês compreenderem, né, a atuação de cada equalizador. Bem, saindo dos semiparamétricos, vamos falar agora sobre os full paramétricos, que é o paramétrico completo, pois agora a gente tem mais uma opção além de escolher a frequência e de escolher se dar boost ou cut, que é o bandwidth, que também é chamado de Q nos equalizadores. Eu até trouxe dois exemplos aqui que eu acho que vai ser bem legal para vocês verem isso daí. Com eles a gente consegue fazer cortes e elevações muito mais precisos, muito mais cirúrgicos do que nos exemplos mostrados anteriormente. Uma informação importante é que quanto maior for esse Q, esse bandwidth, menor vai ser o seu problema com fase. Ou seja, quanto menos cirúrgico você for, menor o risco de criar um problema indesejável. Como exemplo, eu trouxe esse Renaissance Equalizer, ou Rec 6 da Waves, que ele tem uma aparência bem simples aparentemente, mas eu gosto bem, onde a gente consegue, por exemplo, em determinadas frequências, através de ajustes, a gente tem o controle de ganho, por exemplo, o ganho realmente, ou os cortes, né? Eu tenho a escolha da frequência com a qual eu vou trabalhar, eu posso andar dentro de todo o meu espectro, e aí entra o novo parâmetro que é o Q, que é esse Qzinho, em alguns é chamado de bandwidth, que a gente consegue estreitar este Q, deixa
eu vou exagerar aqui para vocês perceberem. Eu consigo ser bem preciso no meu corte ou consigo abranger uma área bem maior, dependendo da minha necessidade. Então, por exemplo, se eu fizer isso, reduzir, tirar, a gente consegue realmente trabalhar, desenhar uma curva ao nosso gosto. Como exemplos, vamos praticar no nosso áudio de exemplo aqui, ó. Perceberam, pessoal, como que é muito fácil trabalhar com ele? Na verdade, a gente consegue moldar a curva, o desenho, os cortes de uma forma bem precisa, bem cirúrgica mesmo, tá certo? E dentro dos equalizadores full paramétricos, eu queria trazer um outro exemplo também, que é esse aqui, ó, que é o Messingbird Design Works, que é um full paramétrico também, tem uma aparência um pouco diferente, né? Mas a gente consegue trabalhar da mesma forma, por exemplo, criando os busts, determinando o corte, os cuts, bem como a frequência. Você vê que ele tem um kill bem mais fechado ainda, ou seja, ele é mais preciso ainda do que o Rex 6. Lembrando que aqui também a gente pode escolher o tipo de corte, se é um low shelf, se é um low pass, se é um high pass. Tudo isso a gente consegue customizar e desenhar a curva do nosso jeito. Mais um exemplo, vamos ver como que ele vai soar para você aí. Só para reforçar também, eu não estou fazendo mixagens aqui, viu? Então assim, talvez não se assustem com a qualidade que o áudio vai chegar, porque realmente a ideia é mostrar o equalizador e não a mixagem nesse momento, beleza? Partindo para mais um tipo de equalizador, vamos falar dos equalizadores estáticos. Os equalizadores estáticos têm certa familiaridade com os full paramétricos, no que tange aos parâmetros, pois você pode ter o controle de boost e cut, kill e a frequência. A grande diferença entre eles é que esses parâmetros já são pré-definidos, ou seja, você tem várias opções de frequência, porém somente aquelas, né? Bem como várias curvas de bandwidth, mas você não consegue criar a sua própria curva como a gente viu anteriormente. Um exemplo prático onde eu gosto de usar muitas das vezes esse equalizador, por exemplo, quando você tem um bumbo e caixa, que eles estão numa mixagem conflitando em uma região de frequências, por exemplo, aquele kickzinho do bumbo, com a região ali de 1 a 3K, variando um pouquinho. Eu acho que quando isso embola, muitas das vezes através de masking frequencies, ou seja, você às vezes trabalha no canal do bumbo e resolve o problema da caixa, porque ele consegue trabalhar isso muito bem, esse tipo de equalizador. E esse em específico que eu vou apresentar, cabe um parêntese para ele aqui, porque ele tem uma opção muito legal que eu vou mostrar para vocês, que é uma opção de, no modo estéreo, você conseguir equalizar de forma diferente o que está em mono e o que está em estéreo. Vamos ver? Bom, o equalizador é esse, é o RS56, é um plugin da Waves também, né, da Abbey Road Studios. E o que ele tem de sensacional? Primeiramente, você pode ver que ele tem 3 configurações diferentes, na verdade são duplicadas, correto? Porque a gente vê que do modo que ele vem por padrão, ele está em L e R, dos agudos. Os médios ele trabalha L e R também, e os graves L e R, tá certo?
Só que aqui, o que acontece? Como ele está em estéreo, você pode ver que ele está linkado. Olha só, se eu mexo em um deles, eu mexo em todos também. Porque ele está linkado no modo estéreo. Qual a diferença do modo duo, por exemplo? Vamos voltar ele aqui. Se eu mudo para o modo duo, o que eu estou querendo dizer, na verdade? Que o meu L e R vão ter configurações diferentes. Ou seja, se eu mexer no agudo, no médio do L, não necessariamente eu vou mexer no do R. Você pode ver que ele já desenha curvas diferentes para mim no meu gráfico. Eu posso ter menos agudo no meu R, por exemplo, e mais no meu L. Eu posso cortar um pouquinho do agudo e aumentar um pouquinho no R. Tá certo? Então, essa é a grande sacada dele. Eu acho isso muito legal. E a melhor de todas, que eu acho que ajuda muito, talvez até em masterização, em uma mixagem, né, no geral de uma mix, que é esse MS, que na verdade ele é um equalizador mid-side. Vocês podem ver que quando eu mudo para MS, aqui onde era LR virou MS. Ó, LR, MS, tanto aqui quanto aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer mid-side, ou seja, agora ele tem equalizações diferentes para a região central, ou seja, para o meu mid, né, tudo que está soando mono, ele vai equalizar de uma forma, e o side, ou seja, o que está aberto nos pans, o que está em estéreo, ele vai equalizar de outra forma diferente. A gente pode perceber isso, eu vou colocar nesse áudio agora, exagerar um pouco também para vocês perceberem. Se você tiver, se possível, né, com fone ou em um monitor de referência, vai ser melhor para você perceber essa diferença. Mas saca só. Perceberam que eu fazendo isso, eu estou mexendo só na minha equalização dos meios, ou seja, tudo que está soando mono. Vou fazer agora do que está soando estéreo. Conseguiram perceber a diferença, como isso é legal? E o detalhe é o seguinte, eu não mexi muito nesses parâmetros do meio, que ele na verdade é como se fosse o meu kill. Você pode ver que quando eu mexo lá, ele tem alguns parâmetros pré-determinados de largura de corte. Ele funciona como se fosse o meu kill. É o que eu te falei, a diferença dele é porque a gente não consegue ter um kill específico, ele já tem os pré-determinados e a gente só consegue trabalhar com eles. Isso funciona tanto para MS, quanto para duo, quanto para estéreo. Esse é um equalizador que eu sou bem fã dele, eu acho que ele soa muito bem, eu utilizo muito, principalmente em bateria, caixa de bateria, acho que ele soa muito legal. Acho que vale o teste se você não o conhecia ainda. E se você conhecia também, posta aí os seus comentários, quais as suas considerações sobre ele. Esse aqui eu queria falar de uma forma especial. Pessoal, e um último tipo de equalizadores que eu queria falar para vocês hoje são os equalizadores dinâmicos. Um equalizador dinâmico, ele responde a um sinal de áudio recebido baseado em threshold. Isso lembra um outro equipamento que a gente já conhece também, né, que é o compressor. Esse nome threshold lembra o compressor, certo? À primeira vista, eles estão até bem parecidos entre si, mas a diferença está na maneira como eles processam o áudio recebido. Os crossovers típicos de um compressor multibanda causam uma mudança de fase. Isso significa que se você usar um compressor multibanda para compressão paralela, você poderá acabar com certos crossovers que estão fora de fase com a track original. Mesmo se você não estiver executando uma compressão paralela, essa mudança de fase criará uma alteração no seu sinal de áudio, mesmo sem compactar o sinal de entrada. Por outro lado, um equalizador dinâmico, ele não causa uma mudança de fase até o sinal de entrada acionar esse dispositivo. Isso significa que eles geralmente são muito mais transparentes do que os compressores multibandas. Os equalizadores dinâmicos geralmente são mais sintonizados para o processamento cirúrgico,
do que os compressores multibanda, adequados para o processamento de bandas de frequências amplas. Geralmente a gente usa muito compressor multibanda, às vezes em grupo de bateria, né, o mix bus de bateria, a própria mixagem mesmo, a gente costuma ter às vezes tem gente que usa, dependendo da proposta, no mix e tal. Por exemplo, marcar frequências ressonantes em um vocal é algo para o qual você pode usar um equalizador dinâmico, devido à capacidade específica dele com bandas de frequências estreitas. Embora eles sejam capazes de causar uma mudança de fase, eles geralmente são usados de uma forma em que essa mudança seja imperceptível ou praticamente inaudível mesmo. Voltando ao exemplo anterior, onde eu falo de um equalizador desse sendo usado para atenuar um vocal ressonante, o nível que você aplicaria para fazer isso seria tão estreito e reagiria tão rapidamente que a mudança de fase causada provavelmente seria imperceptível. Lembre-se que o seu áudio não será afetado quando as frequências ressonantes não estiverem presentes se você usar um equalizador dinâmico. Eu particularmente não tenho um aqui hoje para mostrar o exemplo prático para vocês e peço desculpas por isso. Mas eu acho ele tão legal, eu acho tão interessante que eu queria até mostrar uma imagem de um deles, que é este camarada aqui, que é o F6, é um plugin da Waves também, onde a gente pode ver que a aparência dele é até bem parecida com a do Rec 6, onde a gente trabalhou aqui, né? Aparentemente eles são bem parecidos, a diferença é que esse aqui a gente tem esses parâmetros, né, muito parecidos com os de um compressor, né, onde a gente tem o threshold, ataque, release, tá certo? A diferença é que a atuação dele é diferente, conforme a gente viu, ele só vai atuar quando realmente tiver aquela faixa de frequência, o que muitas das vezes não acontece no compressor multibanda, que mesmo quando você não tem uma frequência enaltecida naquela região de frequência, ele pode sim estar comprimindo e consequentemente criando problemas de fase na sua mix. Para situações mais pontuais, ele pode ser bem cirúrgico e bem legal também, vale a experiência aí. Bom, e a gente falou bastante hoje sobre equalizadores, espero que vocês tenham conseguido perceber realmente a diferença deles, as diferenças de uso, de aplicações e de como soam também em cada proposta. Eu peguei, na verdade, um exemplo de uma música só, até para facilitar a comparação de vocês, mas acho que vale a pena testar isso em casa, com sons, com vários timbres diferentes. Espero ter ajudado, espero que você tenha aprendido bastante coisa com isso daí. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, estou à disposição, tá joia? Em breve tem mais conteúdo muito bacana saindo para vocês aí. Até a próxima e aquele amplexo!